Pessoal, muito bom dia. Terça-feira, dia 17 de setembro de 2024, o Geopolítica em Foco está no ar. Aqui na TVT, essa edição do programa foi gravada na segunda-feira e está sendo transmitida nesta manhã para você que nos acompanha. A gente sempre lembra você também que o Geopolítica em Foco está sendo transmitido pelo canal da TVT no YouTube. Por lá você já sabe, o nosso endereço é o youtube.com/redetvt. Aproveita aqui também o início do nosso programa para curtir, dar aquele like e compartilhar aqui a nossa live para você que nos acompanha pelo canal da TVT no YouTube. Conta pra gente também no nosso chat de onde você acompanha essa edição do nosso programa. Hoje a gente vai falar sobre o Oriente Médio, tem bastante notícias por lá para a gente repercutir. Tem notícias da Ásia, do Caribe e também da Europa. Mas para fazer as análises do que é notícia no mundo, já está conectado aqui comigo o professor João Cláudio Platenic Pitilo, ele que é pós-doutor em História, pesquisador do Núcleo de Estudo das Américas na Universidade do Estado do Rio de Janeiro, também é escritor e analista de conjuntura internacional. Professor João Cláudio, muito bom dia! Bom dia, Naama. Bom dia, companheiros e companheiras da TVT. Vamos nas ondas. Vamos nas ondas. Professor, para a gente começar, a gente vai com notícias então do Oriente Médio. Vamos lá? Professor, a gente traz manchete do portal Sana aqui para a gente falar sobre o Oriente Médio, e a manchete diz o seguinte: olha só. O número de mortos em ataques israelenses a Gaza aumenta para 41.206. O Ministério da Saúde palestino afirmou que nos últimos dias o exército de Israel cometeu 3 massacres na faixa de Gaza, deixando 24 mortos e 57 pessoas feridas. A situação é grave por lá, a situação humanitária se agrava. E, professor, dada a gravidade também a persistência dessa guerra, dos conflitos, qual é a sua análise sobre as possíveis soluções, professor, ou intervenções que poderiam ser consideradas para acabar com esse genocídio na faixa de Gaza? E por que, professor? Uma questão que é muito discutida também, muito questionada. Por que, na sua visão, a resposta internacional tem sido tão limitada até o momento, professor? Naama, a primeira coisa é que esse número aí é tímido. O número de mortos é muito maior porque tem muita gente que ficou embaixo dos escombros e não podem ser resgatados. Muitas pessoas têm sido calcinadas com o tamanho da violência das bombas e dos ataques israelenses. Nós estamos vendo um genocídio quase que em tempo real, uma brutalidade, uma desumanidade, uma covardia. O Conselho de Segurança da ONU paralisado, porque Inglaterra, França e Estados Unidos não permitem que Rússia e China tomem nenhuma atitude. O fornecimento de armas por parte dos Estados Unidos é ininterrupto, ou seja, os Estados Unidos é sócio dessa guerra, e um silêncio muito grande da União Europeia, que sempre se caracterizou por discutir direitos humanos e intervir nas guerras, dessa vez um cinismo muito grande. Eu não vejo solução a curto tempo. Acredito que a resposta ideal seria o isolamento diplomático do Estado de Israel. Acho que os países de boa-fé, os países que estão horrorizados com isso, que estão incomodados com isso, deveriam sinceramente pensar no isolamento diplomático, no isolamento comercial, no isolamento político, porque isso é inominável. Ninguém consegue deter Israel, porque Israel age, né, sob a solidariedade de Estados Unidos e União Europeia, ou seja, não é só Israel que está atacando Gaza, é a OTAN também. Então, isso é uma barbaridade que nós estamos vendo. É, falta palavras para tamanha covardia, que a gente vê que os alvos preferenciais são mulheres e crianças e idosos, que, inclusive, escolas e hospitais têm sido sistematicamente destruídos. E até as equipes da ONU são atacadas com a maior disfarçatez por Israel. Eu fico perguntando quem fez algo desse tamanho na história da humanidade que não foi os nazistas. Quem causou tamanha dor e tamanha destruição? Quem ignorou tanto as leis da guerra como o Estado de Israel e o nazismo?
Fora isso, eu não consigo achar uma comparação à altura. Professor, faltam palavras também para analisar a postura de Benjamin Netanyahu? Olha, Benjamin Netanyahu é um homem que usa o povo de Gaza, o genocídio do povo de Gaza, para os seus interesses políticos eleitorais, a busca incessante pela vitória de Donald Trump e o desejo de que Israel se torne uma grande polícia no Oriente Médio, com um apoio mais incisivo ainda dos Estados Unidos. É óbvio que Israel sabe que a conjuntura mudou. Ele sabe que a insurgência árabe se organiza na Síria, no Iraque, no Líbano e no Irã, vão cobrar um preço de Israel mais dia menos dia. E o massacre de Gaza é uma tentativa de Israel de se anteprever. Israel deseja que Donald Trump seja vencedor nos Estados Unidos, para que juntas possam desestabilizar mais fortemente a região. É esse o objetivo de Netanyahu. É óbvio, né, que isso vai gerar mais morte, mais insegurança. Isso coloca, inclusive, a gente sob risco de um conflito nuclear. Netanyahu é um genocida irresponsável, uma pessoa abjeta, é fruto desse sionismo cada vez mais violento. Feita a análise, professor, sobre o Oriente Médio, a gente vai agora para a Ásia. Vamos lá. Professor, vamos com muita atenção agora com essa matéria do Washington Post para falar sobre as mulheres. Traz aí o Washington Post a seguinte manchete para a gente: Talibã começa a aplicar novas leis draconianas e mulheres afegãs se desesperam. Professor, essas restrições severas para as mulheres incluem, por exemplo, a proibição de falar em público e de olhar para homens que não sejam familiares, que não sejam parentes. Professor, como essas novas restrições afetam a vida cotidiana das mulheres afegãs e quais também, professor, são os impactos sociais e humanitários dessas medidas? Ama, essas medidas são absurdas e o que nós temos que ter como parâmetro é como era o Afeganistão da época do socialismo. O Afeganistão socialista era um local onde as mulheres gozavam de total liberdade. As mulheres iam para a universidade, as mulheres estudavam, as mulheres trabalhavam, as mulheres namoravam quem elas quisessem namorar. Como é que esse ambiente foi completamente destruído, não somente pelo Talibã, mas sim pelos Estados Unidos, que sempre fomentou esses grupos sectários para se opor ao governo republicano afegão e que depois entra no Afeganistão em 2001, jurando combater esse Talibã, que era seu aliado de outrora, destrói o país inteiro, não consegue levar para o Afeganistão nenhum grau de desenvolvimento sociopolítico e econômico. Ao final de mais de 20 anos de ocupação oficial, né? Que tem os outros 10 anos oficiosos, e abandona o Talibã, abandona essas pessoas à sua própria sorte e sai de lá os Estados Unidos fugido, correndo, com medo desse Talibã. Então, quando a gente vê a desgraça do povo afegão, das mulheres afegãs, é bom que a gente também olhe para a Casa Branca, porque foram republicanos e democratas, aquela gente que usa a diplomacia de dupla moral, aquela gente que mente, distorce a verdade e que faz das relações internacionais um ambiente de guerra, responsável por isso. Que os Estados Unidos entra em 2001, primeiro combate a União Soviética e o governo socialista, dizendo que ia lutando pela liberdade. Fizeram até o filme do Rambo, né? Campeão da liberdade. E aí, passado 40 anos, nós estamos vendo o que o Afeganistão se tornou. 20 anos de ocupação estadunidense, olha para o país todo. Vejam, coisas similares acontecem no Iraque e na Líbia. 3 países que os Estados Unidos destruiu por completo, e esses movimentos sectários, fundamentalistas, surgiram. Sim, surgiram inclusive com as armas estadunidenses.
com as armas estadunidenses. Então, essa situação do povo afegão é terrível. Isso precisa ser observado. Aí essas imagens mostram um desfile de armas estadunidenses. Mas a gente tem que lembrar que o patrocinador disso foi a Casa Branca. Muito triste tudo isso, não pode sorrir em público. Muitas estão deixando de estudar por conta disso, com professores homens. Se você não pode olhar para um homem que não é seu parente, como é que você estuda quando você tem um professor ali, homem, né? Professor, e qual que é o papel que a comunidade internacional também pode desempenhar, responder a essas questões, essas violações dos direitos humanos? Não, mas tem que ser pressionado, né? O Afegão é um país pobre que tenta se reconstruir. E o governo talibã ele estabeleceu uma série de conexões, estabeleceu conexões com Pequim, com Moscou, tentou negociar com os países que estão ali na linha fronteiriça. Eu acho que esses países têm papel importante em cobrar isso do Afeganistão, né? Porque é um absurdo isso é uma castração dos direitos da mulher, e eu tenho certeza que essas mulheres, elas não, em nenhum momento desejaram que o governo talibã, que estava expulsando os estadunidenses, se impusesse contra elas. Elas não são inimigas, elas precisam ser respeitadas e protegidas, e a fúria do talibã tem que se direcionar aos inimigos do povo afegão, não às mulheres afegãs. Isso é terrível. A gente sabe que há uma deturpação do Corão, né? A questão da Sharia, e infelizmente esses setores, não só no Afeganistão, mas em vários países muçulmanos, se insurgiram, né? Graças às operações de Revolução Colorida organizadas pela Casa Branca. Triste ter que noticiar isso por aqui, professor. Vamos lá agora, porque os Estados Unidos vai aparecer aqui também na nossa próxima pauta. Vamos falar sobre o Caribe. Professor, a gente traz agora um destaque do portal Prensa Latina, que tem a manchete, traz aqui o destaque para a gente: danos do bloqueio a Cuba ultrapassaram 5 bilhões de dólares. Professor, o ministro de Relações Exteriores de Cuba, Bruno Rodrigues, vê perdas estimadas em mais de 5 bilhões de dólares devido ao bloqueio econômico dos Estados Unidos entre o ano passado, 2023, e esse ano, 2024. Professor, como esse bloqueio está impactando a economia cubana e a vida também dos cidadãos por lá? Nama, isso também é uma outra grande covardia que os Estados Unidos mantêm de pé, que é esse bloqueio criminoso contra Cuba. Isso impede que Cuba consiga comprar diretamente de uma série de fornecedores. Cuba é uma ilha pequena, uma ilha pobre. Existe uma carestia muito grande em Cuba de recursos minerais, de, de, de recursos energéticos. Então, Cuba tem muita dificuldade de obter alguns produtos, de se industrializar. Então, o bloqueio aumenta isso em várias vezes, né? Então, Cuba tem ainda uma postura heróica em ter um sistema de saúde fantástico, um sistema educacional grandioso, um sistema habitacional um dos melhores do mundo. A Cuba tem índices de mortalidade infantil ínfimos, tem índice de criminalidade um dos mais baixos das Américas. Cuba tem números, né, de países de primeiro mundo, de super desenvolvido, mas o outro lado é que Cuba tem muita dificuldade para obter uma série de produtos, inclusive na área médica. Cuba tem dificuldade de ter suprimentos médicos, Cuba tem dificuldade de ter incubadora para crianças por conta desse bloqueio. E esse bloqueio impede que Cuba compre, mas impede também que Cuba venda os seus produtos, né? E essa dificuldade de Cuba tem de se industrializar, porque ela não consegue obter o que a gente chama de know-how, né? Ele não consegue obter tecnologia por causa das patentes, quando não estadunidenses, mas ligadas ao governo americano. E as leis que recrudesceram esse bloqueio dizem que se você negociar com Cuba, tu fica 4, 5 anos sem poder negociar com os Estados Unidos. Então, isso é arbitrário, isso vai de encontro ao tal do livre mercado que eles tanto pregam. E vejam, é, a pandemia foi muito difícil para Cuba, porque Cuba vem dinamizando a sua economia com o turismo. O turismo foi
é uma ferramenta que Cuba desenvolveu para tentar subverter o bloqueio, furar o bloqueio. E com a pandemia, Cuba praticamente ficou sem turista. E isso causou um transtorno muito grande, isso acumulou problemas em Cuba gravíssimos, né? E a Cuba hoje tenta recuperar esse tempo perdido. Mesmo que o turismo tenha retornado, ele não conseguiu ainda dar conta dos problemas que foram criados com a pandemia. Veja, Cuba também sofre com essa crise climática, crise hídrica. Uma coisa curiosa sobre Cuba, Onama, é que Cuba precisa do furacão. Cuba, quando os furacões passam em Cuba, Cuba se abastece de água doce. Olha que coisa curiosa. O furacão, ele traz a tragédia de ser um furacão, né? Mas Cuba tem aprendido a lidar com o furacão, porque quando ele passa também serve para captar água doce. Então, e o ano passado foi difícil essa oferta de água para Cuba, porque teve menos furacões. Então, essa é uma situação muito difícil. O governo cubano tenta, de toda maneira, negociar com os Estados Unidos. O Trump colocou Cuba na lista de países que são sócios do terrorismo, que praticam terrorismo. Isso é uma covardia, isso é uma mentira, isso é uma desumanidade. Sabe, os Estados Unidos ele não consegue lidar com a derrota na Baía dos Porcos, não consegue lidar com o socialismo cubano. E já está na hora dos Estados Unidos superar isso, virar essa página, porque um gigante, né? Os Estados Unidos é um gigante, a maior potência do planeta, preocupado em sufocar uma ilha pequena que não faz mal a ninguém, não conspira, não ameaça os Estados Unidos, não tem arma nuclear. O Cuba é um exemplo de dignidade, de humanidade, e isso deveria ser levado em consideração. As cifras que o ministro das Relações Exteriores mostra é o que Cuba vem acumulando de prejuízo, que Cuba deixa de vender, deixa de comprar, e muitas das vezes Cuba paga mais caro uma série de produtos, porque tem que triangular esses produtos, depende de terceiro, de atravessadores que sobretaxam esses produtos. Então a situação em Cuba está bem difícil, muito delicada, né? Há também uma inflação mundial muito grande. Cuba tem que ficar catando moeda, catando euro, catando dólar, mas existem agora algumas alternativas interessantes, que é o aumento do comércio de Cuba com Rússia e China, a assinatura de alguns convênios que promete nos próximos anos atenuar bastante esses problemas cubanos e, inclusive, dinamizar a economia cubana. Exemplo do ano que vem, que Cuba já começa a produzir energia solar. A partir do ano que vem, Cuba vai ter o primeiro minuto de energia própria, energia solar. Cuba hoje importa uma quantidade muito grande de petróleo e derivados, e agora com essas soluções, essas parcerias com a China e com a Rússia, a Cuba vai poder chegar a 30% de produção de energia a partir dessas usinas solares. É essa a perspectiva. Mas o bloqueio ainda é brutal e causa muitos problemas a Cuba. Agora, professora, a depender dos resultados das eleições nos Estados Unidos agora em novembro, a gente pode ter um novo cenário também com essa questão do bloqueio de dólares em Cuba ou não? Ama, com Barack Obama, Cuba conseguiu estabelecer algumas relações novas, de nova monta e de relaxamento do bloqueio em alguns fatores, né? O Biden, o Trump, quando vence a eleição, ele cancela todos esses acordos da época do Obama e recrudesce o bloqueio contra Cuba. Biden, no seu programa eleitoral, prometia restabelecer o status que Cuba tinha alcançado com Obama. Só prometeu e não cumpriu. Então, Cuba hoje é muito cética com relação a Kamala Harris ou a Trump, porque democratas e republicanos, nos últimos anos, passaram a ser mais do mesmo para Cuba. Né? Há uma decepção muito grande com Cuba, com Biden. Biden, como democrata, disse que ia restabelecer as relações em nível Obama, inclusive o Obama pediu isso ao Biden, mas não foi feito. Então, Cuba hoje é cética com relação aos Estados Unidos e não tem perspectiva, seja com Kamala, seja com Trump. A perspectiva é de que Cuba tem que se desenvolver com outros parceiros e dos Estados Unidos há um único pedido que se faz, mas de maneira mais contundente, é que se tire Cuba da lista de patrocinadores do terrorismo,
porque isso é uma super mentira, isso não é mentira, isso é uma super mentira. Tá certo, professor. A gente comentou recentemente sobre isso aqui também, sobre tirar Cuba dos países da lista de países terroristas aqui no Geopolítica em Foco. Professor, vamos seguir agora para a gente trazer notícias sobre a Europa. Vamos lá? Professor, a gente traz agora destaque do portal Sputnik, que traz aqui para a gente a manchete: ofensiva do Báltico na Segunda Guerra Mundial, como o Exército Vermelho Soviético desferiu um golpe doloroso do Terceiro Reich. Professor, a ofensiva do Báltico, realizada pelas forças soviéticas então há 80 anos, foi importante para a expulsão dos nazistas dos estados bálticos. No entanto, atualmente, Estônia, Letônia e Lituânia também têm tomado medidas que parecem distanciar-se dessa parte da sua história, com a demolição de monumentos soviéticos e também a celebração de figuras controversas. Professor, como é que você interpreta essas mudanças na forma como os países bálticos estão lidando com o seu passado? Na ofensiva do Báltico foi a parte final da limpeza soviética do seu território. Foi uma batalha dura, que ela se dá em terra e em mar. Né? O Báltico era usado como uma linha de abastecimento de tropas nazistas, mas também de ataque aos navios soviéticos e uma tentativa de trancar a navegação que ia do Ocidente para a União Soviética, levando equipamentos na época do Lend-Lease. Então, quando os soviéticos retomam os estados bálticos, limpam também o mar Báltico, né? E aí a União Soviética pode, enfim, pular das suas fronteiras para começar a limpeza da Europa Oriental. Então foi uma batalha difícil, tem a Batalha da Curlândia, que é uma batalha emblemática, porque a Curlândia acabou sendo um bolsão de tropas alemãs que vão fugindo, né, em direção ao Mar Báltico, e a Curlândia foi chamada de maior campo de concentração armado da história da humanidade, que as tropas alemãs ficaram lá na Curlândia esperando serem evacuadas de volta para a Alemanha. Então foi uma batalha dura, difícil, mas os soviéticos lograram a vitória e não é o exército soviético que veio de longe para libertar. Pelo contrário, nós vimos vários guerrilheiros, um movimento popular nos três países que se unem ao Exército Vermelho e que combate ombro a ombro com esse exército que está chegando vitorioso e segue até Berlim. O problema é que isso foi apagado da história. Né? Com o fim da União Soviética, os Estados Bálticos se tornaram três países extremamente reacionários, com uma hostilidade muito grande à Rússia e impregnado por esse revisionismo que visa reabilitar o fascismo e que subverte a história, que não confirma que a União que o Exército Vermelho foi libertador, diz que o Exército Vermelho foi um ocupante que entrou lá, que ocupou aquela região. Ué, a União Soviética entrou ali para libertar do nazismo. E a gente vê que não, paulatinamente se criou um ambiente de muita hostilidade a toda essa história. Então, esses países são impregnados, inclusive, com leis anticomunistas. Eu estava falando para você, eu tive na Lituânia em abril desse ano e eu tomei um susto, porque eu fui numa feira livre para comprar souvenir da era soviética, não tinha. Mas da ocupação nazista tinha tudo, moeda, suástica. E quando eu pedi se tinha alguma coisa soviética, o camelô tirou assim debaixo da banca escondido. Ó, tá aqui, mas não pode ficar à mostra. Aí eu comprei um pequeno broche e ele falou: não pode usar. Compra, guarda. Eu falei: por quê? Ele me apresentou a lei e pediu que eu fotografe a lei. Ó, você tem que tirar foto da lei. Se eu fosse pego com aquele broche, eu pagaria de 150 a 300 euros de multa. E reincidindo, poderia ser inclusive preso. Eu perguntei: e os broches aí nazistas? Ele riu. Ou seja, é uma completa subversão da lógica, da realidade, uma falsificação brutal da história que cria um ambiente de acolhida ao neofascismo. Não obstante, a gente vê o retorno do fascismo nesse espaço pós-soviético, principalmente nessas áreas mais a oeste, de maneira absurda, graças a essas mentiras. Né? Então, a verdade está aí.
Quem liberta os estados bálticos é o Exército Vermelho. O problema é que aquela área hoje virou um campo minado para a verdade, para o socialismo, para o Exército Vermelho. Então, é um show disso que você falou. Retira monumento, destrói, apaga a história, falsifica. E o que é pior, eles estabeleceram fronteiras extremamente hostis. Eu vejo lá com a Belarus, para atravessar a fronteira da Belarus para a Lituânia, nós tivemos uma dificuldade gigante, inclusive placas. Cuidado, se você entrar na Belarus, pode ser que você não volte. Placas colocadas pelo governo lituano, um absurdo. Arame farpado, que dá choque, dente de dragão, mina, isso já ainda gerou problema. Os animais que tentam cruzar a fronteira são mortos nessas cercas eletrificadas. Um absurdo total. Professor João Cláudio Pitilo nos ajudando aqui a entender a complexidade. Foi uma guerra brutal, uma guerra de extermínio, uma guerra contra o povo soviético. E esse povo soviético resistiu, junto com lituanos, letônios, letonianos. Isso não pode ser apagado. Inclusive, quem quiser conhecer um pouquinho mais dessa minha viagem, vai lá no Instagram, @Guerra Patriótica, e no canal Guerra Patriótica no YouTube. É isso. Excelente, professor. Muito obrigada pela sua participação aqui no programa Geopolítica em Foco. A gente volta na quarta-feira, ao vivo, às 10h30 da manhã, aqui com mais uma edição para vocês. E você que nos acompanhou, tenha uma excelente terça-feira. Obrigada.